Olá, pessoal, continuando aqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente está lendo o capítulo 2 de O Menino do Pijama Listrado, é a parte 2, essa daqui. Tudo isso o quê? Perguntou ela. Isso, disse ele como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Virão a um lugar como este. Não acha que cometemos um grave engano? Isso não cabe a mim dizer, Sr. Bruno, disse Maria. Sua mãe já lhe explicou sobre o trabalho de seu pai e... eu já cansei de ouvir sobre o trabalho do meu pai, disse Bruno, interrompendo-a. É só disso que se fala, se é que você não sabe. O trabalho do papai isso e aquilo. Bem, se o trabalho do meu pai significa que temos de mudar de nossa casa para longe do corrimão escorregador dos meus 3 melhores amigos, então acho que meu pai devia pensar 2 vezes a respeito do trabalho dele, não acha? Tá vendo? Meio que interrompe o menino quando vai falar do trabalho do pai dele, ele só fala o trabalho do pai, não fala claramente o que é o trabalho do pai. Nesse exato momento, houve um ranger no corredor do lado de fora, e Bruno viu a porta do quarto da mãe e do pai se abrir, deixando uma pequena fresta à vista. Ele congelou, incapaz de se mover por um momento. A mãe ainda estava no andar de baixo, o que significava que o pai estava lá dentro e era bem capaz que tivesse escutado tudo que o Bruno acabara de dizer. Ele observou a porta, mal ousando respirar, imaginando se o pai sairia de lá e o levaria para baixo para uma conversa séria. O que é isso? Era medo ou respeito que ele sentia em relação ao pai? A porta se abriu mais, e Bruno deu um passo atrás conforme apareceu uma figura, porém não era o pai. Era um homem bem mais jovem e também mais baixo que o pai, embora usasse um tipo de uniforme igual, mas sem o mesmo número de condecorações. Ele parecia muito sério e o cap estava bem preso à cabeça. Ao redor das têmporas, Bruno viu que seu cabelo era bem loiro, num tom de amarelo quase sobrenatural. Ele trazia uma caixa nas mãos e caminhava em direção à escada. No entanto, parou por um instante quando viu o Bruno ali o observando. Ele mediu o garoto de cima a baixo, como se jamais tivesse visto uma criança antes e não soubesse ao certo o que fazer com uma, se devia comê-la, ignorá-la ou chutá-la a escada abaixo. Em vez disso, assinou brevemente com a cabeça e seguiu o seu caminho. Se você estiver aqui até agora, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Continuando. Quem era esse? Perguntou Bruno. O jovem parecera tão sério e ocupado que ele presumiu ser uma pessoa de grande importância. Creio que era um dos soldados de seu pai, disse Maria, que ficara bem ereta quando o jovem apareceu e mantivera as mãos diante de si como numa prece. Ela voltara os olhos para o chão em vez de olhar para o seu rosto, como se temesse ser transformada em pedra se olhasse diretamente para ele, e só relaxou quando o jovem se foi. Nós vamos conhecê-los com o tempo. Acho que não gostei dele, disse Bruno. Ele era sério demais. Seu pai também é muito sério, disse Maria. Sim, mas ele é papai, explicou Bruno. Pais devem ser sérios. Não importa se são quitandeiros ou professores, ou chefes de cozinha ou comandantes, disse ele, relacionando todas as profissões que sabia serem executadas por pais decentes e respeitáveis e em cujos títulos pensara 1000 vezes. E não acho que aquele homem se parecia com o pai, embora ele fosse muito sério, não há dúvidas disso. Bem, eles têm empregos muito sérios, disse Maria com um suspiro. Ou ao menos é o que eles pensam. Mas se eu fosse você, ficaria longe dos soldados. Parece que não há outra coisa a fazer por aqui além disso, disse Bruno, triste. Acho que não haverá qualquer outras crianças. Acho que não haverá sequer outras crianças com quem brincar além de Gretel. E que graça nisso, afinal de contas. Ela é um caso perdido. Ele sentiu como se fosse chorar novamente, mas se conteve, pois não queria parecer um bebê na frente de Maria. Olhou ao redor do quarto sem erguer completamente os olhos do chão, tentando ver se havia algo de interessante para ser achado. Não havia, ou não parecia haver. Mas então uma coisa lhe chamou a atenção. No canto do quarto que ficava de frente para a porta havia uma janela do teto que descia pela parede, um pouco como aquela no andar de cima da casa de Berlim, ainda que não tão alta. Bruno observou-a e pensou que poderia ver o lado de fora sem mesmo ter de ficar nas pontas dos pés. Ele caminhou lentamente na direção da janela, na esperança que fosse possível ver todo o caminho de volta até Berlim, e a sua casa, e as ruas ao redor, e as mesas onde as pessoas se sentavam e bebiam os refrescos espumantes e contavam histórias hilariantes umas às outras. Andou devagar porque não queria se decepcionar, mas era apenas o quarto de um menino pequeno e não havia muito espaço para caminhar até chegar à janela. Bruno pôs o rosto junto ao vidro e olhou o que estava ao lado de fora, e desta vez, quando seus olhos se arregalaram e a boca fez o formato de um O, as mãos ficaram bem juntas ao corpo, porque havia algo que o fez se sentir muito inseguro e com frio. Aí o capítulo termina assim. Por que termina assim? Muitas vezes, né, esses livros são feitos já com a finalidade, com o intuito de serem adaptados para o formato televisivo, para o formato audiovisual,
para incentivar você a ver lá o próximo episódio, a próxima parte, seja lá o que for. Aí você termina aqui já querendo ler o próximo capítulo. Só que o próximo capítulo não vai dar continuidade a essa cena. Vai dar uma continuidade a outra cena e essa partezinha aqui só vai estar num outro capítulo ou no final do terceiro capítulo. Olha só que coisa, não? Enfim, pessoal, só para vocês provarem que vocês ficaram aí até o final comigo, por favor, comentem soldado, soldado. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.